Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e o nosso convidado hoje é o Padre Manoel Henrique, ele que é integrante, membro da Comissão Estadual da Verdade, a comissão que investiga, os crimes políticos ocorridos durante o período da ditadura militar. E nós vamos falar sobre vários assuntos relacionados ao trabalho da Comissão da Verdade, como também falar sobre a campanha da fraternidade que está sendo aberta esta semana. Portanto, eu agradeço, Padre Manoel Henrique, a sua presença hoje aqui no programa e comecemos justamente pela condição hoje da Comissão da Verdade, que está na fase final dos relatórios que serão encaminhados à Comissão Nacional. Eu gostaria que o senhor nos dissesse como foi caminhar até agora com a Comissão da Verdade e quais são as expectativas. Olha, a expectativa final, Gorete, é de nós termos um relatório final. Para isso, há um grande incentivo, há uma novidade muito boa, que foi a entrada da FAPEAL, nos ajudando e nos assessorando e dando técnica e técnicos para que esse relatório possa ser entregue na melhor forma possível. A FAPEAL está junto conosco e é realmente uma ajuda necessária. Ainda faltam alguns depoimentos, mas bem poucos. O que se trata agora é de juntar, de organizar, de dividir as várias etapas, os vários momentos históricos destes depoimentos ou da participação de alagoanos e alagoanas nesse tempo da ditadura militar. Então, é esse o aspecto final. Ontem nós nos reunimos e temos esse prazo estabelecido em tese até o mês de julho. Padre Manoel Henrique, o que casos mais pontuais o senhor consideraria mais emblemáticos durante essa investigação? Olha, os casos mais emblemáticos foram aqueles que sofreram mais, né? Aqueles que desapareceram e não voltaram mais. Presos políticos à época. Políticos, né? Hoje mesmo, Gorete, eu estou vindo agora de um sepultamento de uma irmã, uma freira. Veio ela do Maranhão, nasceu no Maranhão, mas veio de São Paulo. E aqui ela foi convidada por Dom Adelmo Machado para ser a diretora da primeira escola de serviço social de Maceió. E ela, naquele momento histórico, ela enfrentou a ditadura, defendeu os alunos, havia diretórios acadêmicos históricos bem posicionados e enfrentando cara a cara, no meio da rua, os dissabores, o autoritarismo dos militares. Hoje mesmo, essa irmã Zeli Perdigão, é o nome dela, filhas do Jesus crucificado, né? Uma congregação antiga. Ela defendeu os alunos, escondeu alguns, inclusive fez com que um deles pudesse fugir escondida na mala de um carro. E foi ela quem arquitetou, providenciou. O professor da UFAL está vivo ainda. Ele deve estar hoje presente no sepultamento da irmã Zeli. Então, uma pessoa que marcou época. Marcou pelo seu posicionamento político como cristã, membro da Igreja Católica e com o apoio do bispo do tempo, Dom Adelmo Machado, que era um homem já de certa idade, mas ninguém pode duvidar das atitudes, dos empreendimentos que ele trouxe para Maceió. É uma figura que nós ainda precisamos de resgatá-la, não só pela Escola de Serviço Social, até mesmo por uma escola que ele cuidou de trazer e organizou de formação do homem do campo. Ele criou os sindicatos ruralistas e por isso ele foi, de certa maneira,
perseguido, não ele, porque as autoridades sabem como fazer esse tipo de perseguição. Perseguir um padre, pacificamente, quieto, foi ele que levou a condenação, teve que ser processado na 7ª Região Militar de Recife, Padre Luiz Santos. Então esse homem, Dom Adel Machado, merece muitíssimo de nós. Aparentemente ele era um conservador, mas na sua maneira de agir tem uma visão bem mais ampla e uma visão comprometida com a realidade, Gorete. O que dizer, Padre Manuel Henrique, no momento em que a Comissão da Verdade está finalizando o seu trabalho e aí a gente, em função da crise política, econômica, social que vive o Brasil, a gente ouvir aqui e acolá algumas iniciativas favoráveis, digamos assim, à volta dos militares, como a gente vê em passeatas, como vê em faixas espalhadas nos movimentos. A gente entende até que não seja uma vontade nacional, mas que a mensagem está sendo colocada. Não é verdade. Esse é um risco e um medo perene em nós, né? Nós sempre caminhamos com medo de algum possível líder, e há um deles, né, que dizem que está em 3º lugar nas pesquisas de opinião para a presidência. Para o futuro presidente. Esse é o medo constante da gente. Mas esperamos que o bom senso dos brasileiros, o bom senso de quem mais? Eu até tenho dúvida de colocar, porque nós, nessa semana, sofremos um tremendo baque, assim posso dizer, a retirada do ensino religioso pelo Ministério da Educação e Cultura, tirando quando faz parte da Constituição. E se eles tiraram pensando atingir a Igreja Católica, não é, porque o novo ensino religioso, ele é abrangente. Ele vai nos ensinar a caminhar pela tolerância, pelo respeito mútuo a todos os grupos religiosos. Mas intolerância é o que mais se vê na atualidade, não é? Realmente é. Inclusive aqui em Alagoas, né? Nós estamos trabalhando para uma comenda para a Mãe Miriam. Eu me ofereci para fazer parte desse grupo que pode referendá-la com o nome de memória, né? Imaterial. A Mãe Miriam e tanta gente, Pai Célio, que outro dia fez o lançamento de um DVD, fruto do trabalho dele, na lavagem da escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim, aqui no Poço, ainda sem um padre presente. Diferentemente lá de um documentário que eu assisti, onde o padre aparecia andando pela rua de mãos dadas com 2 mães de santo. Que cena bonita! Isso lá na Bahia. Então eu acredito que o ensino religioso que eles derrubaram, eu tenho muito medo, Gorete, de um outro golpe. Um golpe de dizer que o país é laico, a outra palavra dizer que o país é ateu, né? Que não pode ter religião nem segmento, e com isso se poder fazer o que eles bem querem. Na Alemanha, o país era laico e deixaram Hitler matar 6 milhões de judeus. Aqui o país nem se tinha essa consciência de laicidade, e a gente se lembra lá do Carandiru, né? Por exemplo, aqui, e o pior é que ainda está indefinido, né? Ainda acham que aquilo não teve culpa dos policiais. Então, tenho muito medo. E aí eu me lembrava de Dostoiévski, autor, escritor russo, que dizia que se tirarem Deus da história, tudo será possível fazer. Eu estou me lembrando também de um louco do passado que está voltando às prateleiras das bibliotecas e às mesas dos estudantes
e pesquisadores, que é o Nietzsche. Dizem que era louco, realmente ele esteve um certo momento internado, mas um louco lúcido. Foi ele que primeiro falou da morte de Deus, mas ele falava de maneira muito clara e objetiva, que hoje, olhando para ele, a gente dá razão para ele, Gorete. Pois bem, nessa questão da relação da igreja com os acontecimentos nacionais, mundiais, né, a gente observa que no período tanto no período do regime militar no Brasil, quanto no processo de redemocratização, a igreja sempre esteve ao lado das classes populares, digamos assim, né, em geral. E hoje eu pergunto, o país está nessa situação, né, de uma falta de credibilidade nas instituições, e a igreja não tem tido, no geral, a mesma postura que teve no passado. A que se deve, Padre Manoel Henrique, essa participação tão aquém das expectativas que a população nutre em relação à igreja? Aparentemente, a gente até pode não é, ter esse receio de que a igreja se escondeu, se omitiu, tem medo de colocar a cara na realidade, mas tem havido exceções. Há posicionamentos da presidência da CNBB de maneira muito incisiva. Os três muito unidos, o presidente, o secretário, o vice-presidente, têm tido uma afinidade muito grande na maneira de falar. Agora, Gorete, eu tenho notado uma divisão muito grande. Na própria igreja? Na própria igreja, de grupos, de movimentos até de nível nacional, que não têm a coragem de assumir o que os bispos estão assumindo. Eu estive presente no encontro nacional desses, onde eu propus que o grupo nacional assumisse o depoimento da presidência da CNBB, e eles disseram não, porque não foi a presidência toda que falou, foi apenas um bispo, era Dom Guilherme, que era o assessor. Logo depois saiu um depoimento tranquilo, claro, da presidência, mas eles tiveram medo de assumir. Eu tenho percebido uma divisão. Desde a última eleição, houve um racha no laicado, nos movimentos da igreja. Há os grupos que se consideraram fiéis à igreja, há outros que ficaram numa politização da fé. Ideologizaram a sua fé de tal maneira que eles não têm a coragem de assumir, de assinar um documento que traga a posição oficial da igreja, que foi contra a PEC. E é interessante uma frase que eu estou utilizando, no final desse documento, o bispo estava dizendo, quem viver, verá. Eu acho que essa frase ela é profética e ela é para a gente dar continuidade ao que eles disseram naquele documento. E a mobilização da igreja é fundamental, até para as comunidades de base, né, poderem discutir essas questões que são do interesse das comunidades e se mobilizar, não é, com apoio, claro, da igreja. Nesse sentido, o senhor acredita que há esperança de reverter essa situação? Eu acho muito difícil, Gorete, mas o povo é capaz, né? Vindo do lado oficial, não acredito. Poderá haver uma nova mobilização do povo. É verdade que os sindicatos estão diminuídos, movimentos sociais também, mas é possível, de repente, aparecer uma outra vertente puxando e nos trazendo essa esperança. Lideranças novas também, não é? Que saiam do povo, emanadas do povo. Que saiam do povo, é verdade. Padre Manoel Henrique, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já, em um minuto.